Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar a minha meditação no livro do Apocalipse. Eu já meditei na carta que foi direcionada à igreja que estava em Éfeso, à igreja que estava em Esmirna, à igreja que estava em Pérgamo, e hoje eu vou meditar na carta que foi direcionada à igreja que estava em Tiatira. Portanto, aí a quarta carta. E esta carta ela está no capítulo 2, no versículo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 28, encerrando aí, portanto, o capítulo 2, e no capítulo 3 continua as outras 3 cartas restantes. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? É a leitura do texto, bastante claro o texto, mas quero fazer alguns comentários em cima desta carta. Veja bem que aqui Jesus ele apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Recapitulando, ele apresenta para a igreja de Éfeso como aquele que anda no meio. A igreja que estava em Esmirna, aquele que morreu e reviveu. A igreja que estava em Pérgamo, ele apresenta como a espada: eu tenho a espada afiada de 2 gumes. E aqui ele apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, aquele que vê todas as coisas, aquele que perscruta todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas. E ele diz assim: conheço as suas obras,
Veja que para a igreja que estava em Éfeso, ele também diz, olha, eu conheço as suas obras. Para a igreja que estava em Esmirna, ele fala assim, olha, eu conheço as suas aflições. Para a igreja que estava em Pérgamo, ele diz assim, eu sei onde você vive. E aqui, novamente, ele repete os mesmos dizeres com relação a conhecer obras, a mesma que foi dita para a igreja que estava em Éfeso. Eu conheço as suas obras. Então a igreja praticava muitas obras. E quais as obras que essa igreja praticava? Olha, eu conheço o seu amor, era uma igreja amorosa, ela tinha amor, ela tinha fé, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa, era uma igreja produtiva, a sua perseverança, e a igreja ela era persistente, perseverante naquilo que estava fazendo. Era uma igreja que não desanimava fácil, era uma igreja que sempre ali perseverante naquilo que estava fazendo. E outra coisa, ela estava procurando melhorar cada vez mais. Por quê? Olha, sei que você está fazendo mais agora, o seu trabalho agora está melhor do que no princípio. Era uma igreja que estava fazendo sempre uma retrospectiva do passado e tentando melhorar no presente e prospectando para o futuro. Esse era o perfil da igreja. Sinceramente, essa igreja aqui era uma igreja muito boa. Ela tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança, estava sempre procurando melhorar. E veja bem que ela é diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha perdido o amor. E Jesus fala, olha, faça uma retrospectiva aí, veja onde é que você caiu, onde é que esse amor acabou. Procure, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Reavive esse amor que você teve no início da sua caminhada. Então a igreja de Éfeso tinha perdido o amor. E aqui não, a igreja de Tiatira, ela tinha amor. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Mas diante desse quadro tão animador, tão bonito, a partir do versículo 20, vêm as acusações. Veja bem que nestas acusações aqui é o caos da igreja. E outra coisa, o que estava derrubando os cristãos na fé daquela época era a idolatria e imoralidade sexual. Duas coisas que têm derrubou e tem derrubado os cristãos ao longo da sua caminhada com Cristo. Idolatria e a imoralidade sexual. E ele fala assim, olha, no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Então veja bem que ele fala aqui que você tolera Jezabel. Eu não sei quem é essa Jezabel. Tem inúmeras interpretações. Pode ser um nome figurativo, apontando para a antiga Jezabel, que casou com o rei Acabe, ali quando o reino de Israel ele se dividiu em duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim. A casa de Efraim era a casa de Israel, e nessa casa, as 10 tribos do norte, por um período de tempo, quem governou foi Acabe. E Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, sendo uma gentia, ela trouxe o costume do seu povo para a nação de Israel. E ela induziu o povo de Deus, o povo israelita daquela época, a praticar o que? A idolatria
e também a imoralidade sexual, porque atrás da idolatria vem a prática sexual, a imoralidade sexual. Então, eu não sei se quando Jesus disse isso aqui para João, ele estava apontando para Jezabel, ou se realmente dentro da igreja tinha uma mulher chamada Jezabel, que diz aqui, aquela mulher que se diz profetiza. Até onde eu sei, a Jezabel, ela não era uma profetisa, ela era uma rainha porque casou com o rei Acabe. E outra coisa, eu não sei, mas aqui diz que aquela mulher que se diz profetiza. Então, será que talvez dentro da igreja de Tiatira tinha uma mulher realmente com as mesmas características de Jezabel e que ensinava o povo? E ela era uma profetisa? Provavelmente. Olha, com seus ensinos, então, ela ensinava também. Ela era uma professora, vamos dizer assim, dentro daquela igreja. Seria o quê? Uma pastora? Não sabemos, mas diz aqui, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, o que essa mulher fazia? Com seus ensinos errôneos, se dizendo profetiza, ela induzia, ela ensinava os cristãos que estavam ali em Tiatira a fazer o quê? A praticar imoralidade sexual. O termo imoralidade sexual é porneia, ele é muito ventilado, ele é muito abrangente. Tudo aquilo que envolve pornografia, atos sexuais ilícitos, estão incluídos nesta palavra. Tudo que envolve pornografia se refere a porneia. Então ele deixa bastante ventilado imoralidade sexual. E também alimentos sacrificados aos ídolos. Naquela época era muito comum terem os rituais de idolatria, e nesses rituais tinham as oferendas que as pessoas comiam, e logo após isso tinham os rituais sexuais com as sacerdotisas que tinham dentro dos templos pagãos daquela época. Então eu não sei qual o ensino que ela praticava, que induzia os servos de Deus a irem até esses templos pagãos e praticarem esses atos imorais, ilícitos, e também a comer esses alimentos sacrificados aos ídolos. O fato é que com os seus ensinos ela estava fazendo com que os irmãos da igreja de Tiatira desviassem na fé. E ele diz aqui, olha, dei-lhe tempo para que arrependesse da sua imoralidade sexual. Eu estou dando tempo, eu estou sendo tolerante para que esta mulher se arrependa da sua imoralidade. Mas se ela não se arrepender, o que vai dizer? Eu farei com que ela adoeça e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Então, se arrepender, Jesus não viria com o juízo, mas se continuasse na prática, ele viria com juízo. E olha, matarei os filhos dessa mulher. Eu não sei se está querendo dizer filhos literais ou aqueles que estavam assimilando a prática dessa mulher. Tudo indica que esses homens, essas pessoas que faziam parte da igreja de Tiatira, estavam assimilando, estavam entrando no mesmo caminho desta mulher, então eram filhos na fé desta mulher. Provavelmente seria isso. Então, pessoal, vou matar os filhos dessa mulher. Então, olha, por que eu vou fazer isso? Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e eu vou retribuir a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Por isso que ele apresenta para esta igreja como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, é Jesus. Então, olha, eu conheço aquilo que vocês estão fazendo. Impressionante. Impressionante mesmo que esta igreja ela tinha amor, mas o seu amor era tão grande
a ponto de tolerar a prática imoral de uma determinada pessoa, de um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja, e também da idolatria. Veja bem que a igreja que estava em Éfeso, ela não tinha amor, mas ela não tolerava os falsos apóstolos e nem aqueles que praticavam as obras dos nicolaítas. Veja bem, ela não tinha amor, mas ela não tolerava. Então nós vemos uma igreja sem amor, que é Éfeso, coibindo qualquer prática que vá contra o evangelho de Cristo. Por outro lado, nós temos uma igreja que tinha amor, que tinha fé, tinha serviço, mas, por outro lado, ela tolerava estes ensinos errôneos. Então veja bem que não tem meio termo para com o Senhor. Ou você é, ou você não é. A igreja, ela tem que ser o quê? Fiel e verdadeira. Não adianta querer ter muito amor dentro da igreja e tolerar o pecado dentro da igreja. O amor, ele lança fora também os ensinos errôneos, porque agindo com amor, saberemos como disciplinaremos o quê? As pessoas que vão agir contra os princípios de Cristo. Então, as pessoas têm que ser o quê? Fiéis a Deus. A igreja, ela pode ser uma igreja amorosa, uma igreja que tem fé, tem serviço, tem perseverança, tem trabalho árduo, e por outro lado também é uma igreja que não tolera ensinos errôneos dentro dela, como fazia a igreja de Éfeso. Se nós pegássemos a igreja de Éfeso com suas características e uníssemos com a igreja que estava em Tiatira, que tinha amor, seria uma igreja perfeita, porque aí ela não toleraria o pecado dentro da igreja. E assim, aos demais, então, não era todos os irmãos que estavam praticando tais atos. Olha, aos demais, aqueles que não estavam praticando, aos demais que não seguem a doutrina dela e não aprenderam dos seus ensinos, como dizem, né? Eles diziam, segredos de Satanás. Então somente apeguem-se. Esse apegar aqui é segurar bem firme. Olha, tão somente segure bem firme o que vocês têm, até que eu venha. Então a caminhada com Cristo, ela é perseverança. Depende da minha pessoa perseverar até o fim. Somente aquele que for o vencedor é que receberá o galardão de Deus, ou entrará na glória com Cristo. Ele diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então, aquele que vencer, perseverar até o fim. E ele cita aqui Salmo 2, versículo 9. Fala o quê? Que ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. O próprio Jesus está dizendo isso aqui. Não sabemos se trata do seu governo ou daqueles que vão ser salvos e durante o milênio vão ajudar a Jesus no governo do milênio. Não sabemos. O termo fica bem ventilado aqui nesta parte desta carta. E eu falei assim, eu lhe darei, a recompensa continua, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Então, olha, aquele que vencer vai ter a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã seria o próprio Cristo? Não sabemos o que ele quer dizer, o que ele quis dizer a respeito disso aqui. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ver que novamente aqui ele coloca no plural. A carta foi direcionada para uma igreja específica, mas no final direciona a todas as igrejas. Está, portanto, aí a quarta carta que foi enviada à igreja que estava em Tiatira. No próximo vídeo eu estarei falando
sobre a carta que foi direcionada para a igreja que estava em Sardes. Fiquem com Deus e até lá!